Com base na situação de que a gente tem tanto a parte técnica quanto a parte estética, eu vou meio que puxar um pouco aqui ainda. A parte técnica foi da aula passada, certo? Que a gente voou e colocou porta, janela e tudo. Eu vou puxar um pouco aqui para uma parte mistura de técnica com estética. O que é que acontece? Essas nossas paredes, todas estão na parede mais simples que tem no Revit, a mais simples. E aí eu preciso, de repente, fazer algumas alterações. E aí eu vou precisar que vocês realmente, né? Ah, professor, eu estou um pouco atrasado, não sei o quê. Bom, vocês vão ter que acompanhar meio que o passo a passo mesmo hoje, senão vai dar um pouquinho de bug na cabeça, certo? Ele é não é difícil, certo? Mas requer um pouco de atenção. E a gente vai entender um pouco essa construção das paredes. Dentro dessa questão da construção das paredes, também tem um vídeo lá no meu canal do YouTube, que eu vou depois disponibilizar para vocês o link desse vídeo. É importante que vocês assistam, certo? Para fixação do conteúdo. Esse vídeo é um pouco mais longo, ele já é um pouco mais de 10 minutos, mas é porque ele tem um detalhamento, uma especificidade técnica que é importante você saber. E aí a gente vai ver um pouco a questão dos materiais de SL/SF. A gente vai mudar um pouco o padrão estético dessa edificação, vou levar em consideração as paredes externas, mas também serve o mesmo conceito para a parede interna. E em aulas posteriores que a gente vai fazer a parte técnica, vai ser a parte de anotações, que eu vou colocar o nome dos ambientes, as áreas, as cotas de nível, né, e as cotas, né, e a gente vai estar bem avançado. Então vamos começar aqui por paredes. No Revit, estou com o meu Revit aberto, certo? Eu quero que vocês, todo mundo, dê um zoom mais ou menos nessa área aqui, que é relativa ao meu banheiro. Se eu olhar aqui o meu 3D, pronto, aqui está o meu banheiro, certo? Essa parte aqui da fachada frontal. Como eu falei, não trabalhei ainda aqui essa esquadria da fachada frontal, vou trabalhar um pouco mais à frente, certo? Aqui eu tenho o meu projeto, vamos supor que nesse meu projeto, o volume do meu banheiro, ele seja uma caixa mais alta, certo? Ele é uma caixa mais alta. Aí você que aprendeu na aula passada, está muito inteligente, você já sabe disso, você vai dizer, professor, é só eu clicar aqui e vamos supor que ele vai até o pavimento da cobertura, aí ficou maior. Só isso aí eu já consigo realmente alterar a altura que eu queira, por exemplo, do meu elemento de parede. Só que quando eu chego aqui, essa parede e essa parede, se eu for colocar as duas, aí elas ficam altas também. E eu não quero que aconteça isso. Eu quero só o volume da caixa d'água mais alto. Só o volume da caixa d'água eu quero mais alto. E aí eu vou para a opção de partir, cortar uma parede. Então, como é que eu faço isso? Primeiro comando de hoje. Todo mundo, por favor, venha para o pavimento térreo. Todo mundo venha para a planta do pavimento térreo. O que é que acontece? Vocês viram aí no 3D que eu mostrei, que se eu, por exemplo, for alterar propriedades dessa parede que está selecionada, ou dessa, se eu alterar, ele vai alterar nela por inteiro. Vai alterar nela por inteiro, certo? Mas não, professor, eu queria que essa parede e essa parede tivessem uma diferença. Tanto essa caixa fosse mais alta, como também eu queria que o material da fachada, desse lado aqui, da caixa do banheiro, fosse diferente desse material. Então eu preciso ter duas paredes separadas. É o que a gente vai fazer. Então o primeiro comando que hoje vocês vão aprender é o seguinte. Digita aí SL. SL é o comando slice. Ele apareceu tipo um bisturi, não foi? Pessoal, esse bisturi, como ele próprio já diz, ele vai fazer um corte, certo? Por exemplo, eu quero cortar aqui, ó. Quando você chega, vocês estão vendo que aparece tipo uma linha contínua, cinzazinha clara. Essa linha contínua cinza clara é onde vai acontecer o corte, certo? Então, o que é que eu sugiro, por exemplo? Professor, se eu cortar mais aqui ou mais aqui... Bom, é bom que você tente cortar realmente onde você quer que aconteça o corte, certo? Eu sugiro que vocês cortem mais ou menos aqui, ó. Nessa linha horizontal, onde vai ser a caixa do reservatório, diferente. Basta dar um clique. Quando você der um clique, ele realizou o corte, ó.
Já está mostrando, olha, tanto é que você for olhar no seu 3D, por exemplo, você já vê ó, que aqui é uma parede e aqui é outra parede. Então ele pegou a parede, cortou ela, fazendo uma separação. O mesmo slice eu vou fazer para aqui, SL, me aproximo com o bisturi perto de onde eu quero fazer o corte, digamos que eu queira cortar aqui, certo? Então, se eu vier aqui, ó, ele vai cortar aqui, ó. Professor, se eu errei para cá ou para lá, tem problema? Não, não tem problema, certo? A gente tem como ajustar, mas é bom que o primeiro corte já seja mais ou menos onde você quer, para evitar ter que perder mais tempo ajustando. Então eu vou cortar mais ou menos aqui. Ó, veja que ele fez, ó, exatamente, ó, a caixa aqui está toda separada. Então o primeiro ponto importante para a aula de hoje é o comando SL, que é o slice, que é cortar. Quando você olha assim, você não vê diferença, né? Mas aqui a gente vai ver já já. Se eu olhar no 3D, agora realmente eu tenho duas paredes. Eu tenho duas paredes. Aqui, ó, 2 pedaços de parede. Se eu voltar aqui para a minha planta de pavimento, Ricardo, eu queria unir as duas de novo. É muito simples, certo? É muito simples. Você simplesmente clica em qualquer uma das duas paredes, aí vai aparecer essa bolinha azul. É só você clicar nela, segurar e arrastar um pouco para dentro. Aí ela volta a ser uma parede única. Ó. Voltou a ser uma parede única. Só que, professor, eita, aqui ficou um problema. Ótimo, vamos aprender a resolver. Certo? Todo mundo fez para juntar para ser uma parede única? Fez? Quem ficou com aquele problema, junta de novo, para aprender novamente o comando slice. Então, eu vou apertar, vou cortar de novo aqui com o meu slice, e vou cortar aqui, para começar as explicações que eu preciso. Lembrando que se meu TL estiver desligado, fica até mais fácil eu pegar com precisão, ó, porque o TL aqui ligado, ó, eu não sei realmente se eu estou pegando o eixo da linha. Se eu desligar o TL, que é a parede finas, ó, aí eu tenho certeza que eu estou pegando bem na junçãozinha dela. Fica até mais preciso e mais organizado, tá ok? Vamos lá? Deixa eu botar a tela de novo. E está aqui o 3D. Vamos lá. Pessoal, a gente vai entrar agora no módulo que é um pouco mais avançado, certo? Que é a questão de edição de paredes. Existem várias situações de edição de parede. Só que a gente vai começar um pouquinho, uma delas agora. Certo? Eu pediria que vocês prestassem atenção que eu vou apresentar, evitassem ficar mexendo no computador de vocês, certo? Bom, eu vou clicar aqui em uma parede. Você já sabe que toda vez que eu seleciono, a barra de propriedades vai mudar em função do que eu selecionei. Isso aí vocês já sabem, certo? Mas eu quero agora avançar um pouco mais. Vamos lá. Vou selecionar uma parede. Selecionei, vocês, uma parede. Só uma. Pode ser essa daqui, certo? E venham aqui na barra de propriedades, certo? Veja só. Aqui eu tenho que a linha de localização da parede é pela linha central da parede. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos lá, vou aqui no pavimento térreo. Vou selecionar ela, certo? Aí está aqui linha central da parede. Essa linha central da parede significa que é como se fosse o ponto de fixação da minha parede. É o ponto de fixação da minha parede, certo? Veja só. Todo mundo selecionou essa parede. Aqui está a linha central da parede. Vamos lá, venham aqui agora, certo? E procurem essa parede aqui, por exemplo, fundação concreto 30 centímetros. Quando você coloca ela, o que é que acontece? Ela cresceu a partir do eixo. Parte dela cresceu para dentro e parte dela cresceu para fora. Porque o eixo de fixação dela está sendo o eixo central. Eu vou dar Ctrl Z aqui, para vocês olharem aqui. Ó. Pronto, aqui o banheiro está internamente com 1,80. Quando eu vim nela e vi que aqui é a linha central da parede, quando eu mudei para uma parede de 30 centímetros, veja que ela diminuiu a distância para 1,73. Por quê? Ela, pelo eixo da parede, cresceu 15 para dentro
e 15 para fora. Aí você, poxa, professor, eu vou ter que mudar meu projeto todo de novo? Não. Você faz o quê? Primeira situação, você vai selecionar a parede. Todo mundo seleciona a parede. Eu vou dizer que o eixo de fixação dela agora, em vez de ser a linha central, eu vou dizer que vai ser a face de acabamento interna. Se eu estou dizendo que o eixo fixo dela é a face de acabamento interna, quando eu mudar, ela vai crescer para onde? A interna está fixa, então ela vai crescer para fora. Então, esse eixo, essa linha de localização é sempre muito importante saber antes de fazer algumas alterações. Se eu vou trocar minhas paredes todas por parede de 15 centímetros, não vai fazer diferença. Mas se eu quiser uma parede que seja mais grossa, por exemplo, ao que eu estou explicando aqui agora, eu tenho que ter o cuidado. Então, eu vou colocar a face de acabamento interna. Porque quando eu boto a face de acabamento interna, ele vai fixar por dentro e cresce para fora. E veja que aqui ele está falando acabamento e núcleo, que eu vou explicar isso aqui já já. Vamos para o interna. Vou colocar interna. Quando eu fiz isso, ele fixou a linha central. Aí, quando eu acresci a minha parede, botar uma de 30 centímetros, ele cresceu da linha para fora. Ó, continuou com 1,80. Então, esse aspecto de adoção de uma parede com base na espessura, você tem que ter o cuidado com a linha de localização. Entenderam esse princípio da linha de localização? Eu vou voltar para a minha parede normal de 15 centímetros, certo? Todo mundo está com a parede genérica de 15 aí? Pronto. O que é que eu vou fazer? Uma parede no raft, ela é composta por alguns elementos. Vamos agora avançar e ver o que são esses elementos. Todo mundo aí clica na parede, certo? E certifica que aqui está parede genérica. Vamos vir aqui, vou colocar novamente aqui a face de acabamento pela linha central da parede, certo? Só para certificar, não pode fazer besteira. E agora vamos em editar tipo. Todo mundo deve ter chegado nessa caixa aqui, não foi? Opa, cancelar isso. Todo mundo chegou nessa caixa depois de editar tipo. Chegaram? Certo. Pessoal, eu estou trabalhando com a parede genérica. Quando eu quero mudar informações como espessuras e materiais da parede, é aqui que eu tenho que vir. Ou seja, eu tenho que selecionar a minha parede e vir em editar tipo. Do jeito que vocês fizeram com porta e janela lá passada. Editar tipo. Chegou aqui. Pessoal, é o seguinte. Essa parede tem alguns dados aqui que eu não vou trabalhar com ela no momento, certo? Mas aqui está dizendo qual é a espessura, no caso, largura da minha parede. Ela está dizendo que minha parede é de 15 centímetros. Se eu quiser fazer qualquer alteração, agora é que a gente vai se divertir. Vamos vir aqui em editar. Lembrando que se eu for alterar qualquer situação, o que é que eu tenho que fazer antes? Hein? Duplicar. Eu não vou duplicar porque eu não quero alterar, só quero que vocês entendam. Vamos vir aqui em editar. Editar. Apareceu essa nova caixa, não foi? Pessoal, prestem atenção aqui. Eu vou vir aqui em visualizar, aqui embaixo, certo? Bem aqui embaixo tem visualizar, para expandir essa caixa como um todo. O que é que o Raft está me explicando? Pronto. Essa caixa aqui é que é importante. É tão importante que tem um vídeo específico que eu botei no meu canal para vocês assistirem novamente depois. Aqui, ó, vocês estão vendo que está escrito limite do núcleo e limite do núcleo. O que é que acontece? Se eu tenho dois limites, aqui no meu eu vou ter o que eu chamo de núcleo. Toda parede no Raft tem que ter um núcleo. Ela pode ficar até sem nenhum elemento fora do núcleo. Mas sempre tem que ter algum elemento aqui dentro. Sempre tem que ter algum elemento aqui dentro. Tanto é que se eu clicar aqui, ó, não tem, ele não habilita o botão excluir. Porque eu sempre tenho que ter algum elemento aqui dentro. E aqui ele está dizendo que minha parede tem a espessura de 15 centímetros. Professor, se eu quiser uma parede mais grossa, é aqui que a gente vai mudar. É nesse campo de espessura.
Porque o importante é que a minha espessura total, está aqui, ó, a espessura total vai ser o tamanho que eu quero da espessura da minha parede. Ah, Ricardo, eu queria uma parede de 20 centímetros. Primeiramente eu ia duplicar e depois eu faria isso aqui, alteraria aqui. Essa parede, ela é a mais simples que eu tenho no meu template. Eu já tenho uma outra que já tem o núcleo e os revestimentos internos e externos. Aí você já pode começar a alterar os revestimentos, que é o que a gente vai fazer. Então eu vou cancelar ela, não vou mexer nela, e vou cancelar. E aí você, Ricardo, então queria agora trabalhar com todas as minhas paredes. Essa situação, o que acontece? A gente começou desenhando com a parede genérica. Se eu já quisesse começar desenhando com a parede que tem materiais, eu poderia também. Mas aí a gente desenhou toda a parede genérica. Qual é o comando que eu faço para selecionar todas as paredes de uma vez? Qual é? SA. Então, seleciona uma parede e aperta SA. Ela não selecionou todas as paredes. Vamos mudar ela agora de parede genérica, certo? Parede genérica. Eu tenho duas paredes aqui, ó. Eu tenho uma parede básica e uma parede detalhada modelo. Eu vou fazer com vocês a parede básica, certo? A detalhada modelo a gente fala já já. Vamos para a parede básica. Todo mundo bota aí parede básica. Né? Você olhando assim, mudou alguma coisa? Não mudou nada, não é verdade? Não mudou nada. Mas agora vamos entender como essa parede básica está trabalhando. Clica nessa parede aqui da fachada. Clica nessa parede da fachada. E vamos vir em editar tipo. Olha, já tem um pouco de diferença daquela anterior. Por quê? Esse verde, eu vou explicar, é o núcleo aqui, o revestimento. Mas vamos lá. Como eu vou mudar agora as propriedades dessa parede, então, se eu vou mudar, eu vou fazer o quê? Hein? Duplicar. Apertem aí, duplicar. Duplicar. Dica que eu uso. Toda parede que eu vou começar a especificar materiais, eu faço o seguinte. Primeiro, eu coloco a espessura da parede. No meu caso, a minha parede vai permanecer de 15, vamos supor. Hífen, aí eu coloco, às vezes eu boto se ela é externa ou interna, não boto muito, mas aí eu coloco duas informações, o material de dentro e o material de fora. O material de dentro e o material de fora. Como assim? Por exemplo, aqui vai ser interno, azulejo, azul, barra, pedra, por exemplo. Por que eu faço isso? Para facilitar a minha busca, a minha catalogação, os meus levantamentos. Então, eu sempre boto a espessura da parede, material interno, material externo. No vídeo que vocês vão assistir depois, se comprometam a assistir, eu falo um pouquinho mais de algumas coisas, mas isso aqui já serve para o que eu quero. Pronto, vou dar um OK. Não já dupliquei, só que vocês já aprenderam, duplicar não vai alterar as coisas. Aí agora sim eu vou vir aqui em editar. Vejam que aqui em editar, ó, já apareceu mais coisas que aquela anterior. Reboco, chapisca, alvenaria, chapisca e tinta branca. Porque essa parede eu já vou ter propriedades para revestimento externo e interno. E eu também tenho outros materiais aqui. Mas o que é importante, em espessura, tudo que tiver em espessura, eu tenho que olhar aqui, ó, espessura total. Quanto é que está aqui minha espessura total? 15 centímetros. Então, por mais que eu altere medidas aqui, eu tenho que me atentar sempre à espessura total, que vai ser a espessura da minha parede. Por exemplo, se eu disser que minha alvenaria vai ter 20 centímetros aqui, só de alvenaria, só de tijolo, aí ó, a espessura total passou para 26. Então eu tenho que ter o cuidado para que essa medida, na somatória dela, fique 15 centímetros. Porque eu estou fazendo uma parede de 15. Se eu estivesse fazendo uma parede de 20, eu tenho que fazer alguma coisa que a somatória ser 20. Entendido aí, pessoal, essa primeira parte? Pronto. Aí aqui vem, ó, acabamento, camada, limite, estrutura,
de novo, chapisco, ele vai trazendo aqui. Pessoal, cada elemento desse corresponde à minha parede. Desse lado de cima eu tenho o meu lado o quê? Externo. E desse lado de dentro eu tenho o meu lado o quê? Interno. Eu não estou dizendo aqui, ó, o nome dela. Interno não vai ser um azulejo azul e externo vai ser uma pedra. Então vamos agora buscar os materiais, um azulejo azul e uma pedra. Como é que eu faço para alterar? Vamos lá. O que vai ficar visível é o que está mais extremo, que é o que aqui no meu caso. Eu vou aumentar aqui, ó. É o reboco cru e a tinta branca. Esse lado é o externo, esse lado é o interno. Aí você vai, bom, o meu nome eu coloquei interno azulejo azul. Então vamos mudar aqui. Como é que eu mudo? Eu venho no material e vou clicar aqui. Quando você clica aqui, no cantinho aparece um botão com reticências. Vamos dar um clique. Professor, eu posso alterar o chapisco? O chapisco vai estar entre a alvenaria e a tinta, você não vai ver. Eu vou alterar os extremos se eu quiser visibilidade nos meus materiais. Então eu vou vir aqui em tinta branca e vou apertar aqui nesses 3 pontinhos. Abriu outra caixa. É a caixa de materiais do Revit. Abriu outra caixa. Pessoal, tudo isso aqui são materiais que já estão nesse template. Certo? São materiais que já existem no template. Não vamos aprender hoje a criar materiais não, certo? Mas, por exemplo, eu sei que internamente é um azulejo azul. Então, você vai na caixa, digita azul. Ele vai aparecer tudo que já tem nele de azul. Professor, aqui tem telha coronel branca, mas não está azul. Bom, algum bug do Revit que ficou. Mas tem aqui azulejo, ó, só, né? Tem um bocado aqui, ó, deca azul. Mas aqui eu já tenho assim, ó, cor porcelanato azul de 30 por 30. Eu vou escolher esse material para ser interno. Basta eu dar um clique nele, certo? Basta dar um clique nele, ou duplo clique. Observação. Essas outras informações aqui, ó, identidade, gráfico, aparência, a gente não vai ver hoje, certo? Vai ver depois. Mas eu vou dar duplo clique em azul. O que é que aconteceu? Ele está dizendo aqui, ó, que o acabamento interno é um porcelanato azul. Aí agora eu vou trocar o acabamento externo. O externo é o quê? Eu chamei de pedra. Então eu vou aqui. Aqui está como reboco cru, então eu vou clicar nela, aí pega nas reticências e procura aqui, pedra. O Revit já tem alguma pedra? Tem alguns aqui, granito, bancada, mármore, borda, soleira. Tem alguns aqui, né, diferente, certo? Eu vou pegar esse aqui, apesar de ser soleira, mas o material é um travertino. Ou granito preto, né, ou bancada. Bom, eu vou colocar esse aqui, bancada, certo? Eu vou colocar esse aqui, bancada. Se vocês quiserem fazer uma prévia de como é que ele tem aqui, ó, gráficos, aparência, mas aqui, se o seu computador é lento, demora muito. Então eu vou escolher bancada e dou OK. Alterei os materiais externos e internos. Interno eu botei a porcelanato e externo eu botei a bancada. Todo mundo fez isso? Depois que eu alterei, aí agora sim, eu vou dar um OK. Vou dar novamente um OK. Professor, não alterou nada. Vá lá no 3D. Você já começa a perceber que tem uma pequena alteração, realmente. Ele já tem uma alteração. Pessoal, eu alterei uma parede. Como essa parede foi criada, ó, já apareceu aqui, ó. A parede 15 centímetros, azulejo azul e pedra. Você já criou essa parede. Por curiosidade, vocês já viram que essa parede é a básica, certo? A gente já viu essa parede genérica. E essa detalhada modelo é uma que eu tenho, que a diferença é o quê? Ela tem várias camadas. Tinta, massa acrílica, reboco, embolso, chapisco, alvenaria e outras também para o outro lado. Essa é uma bem detalhada. Inclusive, essas materiais eu peguei com Douglas, né? Para poder ver os materiais de uma parede. Mas quanto mais detalhe você tiver, realmente mais preciso ficaria um levantamento. Mas para gente, uma parede que tenha apenas um material interno
e externo e o núcleo, resolve. Posso continuar? Eu vou colocar essas 3 paredes aqui que nós criamos, certo? Essas 3, aliás, vou botar as 4 mesmo, para ficar diferente. As 4 eu vou colocar que a gente acabou de criar. Azulejo, azul e pedra. Né, ó, se você olhar, ó, pergunta para aqueles que estão antenados. Nessa aqui de vocês ficou assim, o lado de dentro o granito e o outro lado aqui o azulejo. Ficou assim? Por que isso acontece? Ou ficou assim, por exemplo? Por que isso acontece? Nós falamos lá atrás, pavimento térreo. Lá atrás a gente falou que esse símbolo no Revit, de 2 setinhas, indica a face externa. Então essa setinha tem que ser para o lado que está o revestimento externo. Aqui, ó, ficou para dentro do banheiro. E externo a gente colocou que era o granito. Então, ela tem que ficar para o lado correto, certo? Então, aqui, ó, agora, cada parede interna está com revestimento interno e externo com revestimento externo. Essa é a primeira observação, certo? Vamos lá. Posso continuar? Pessoal, vocês vieram aqui, ó. Sai ninguém. Ai. Espera aí que tá. Eu não vou criar hoje materiais não, certo? Não vou ensinar a criar materiais, que é outra etapa. Paredes é um universo gigante dentro de Revit. A gente está vendo aqui primeiros passos, certo? Mas o que é que acontece? Ó, alguns já estão aparecendo assim, ó, esses erros. Isso aqui é um errozinho. Ótimo. É ótimo que apareça, para a gente poder ajeitar depois, certo? Não vou ajeitar agora, quero que deixe o erro assim. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer com que essa parede e essa parede, elas 3 sejam mais espessas, certo? Eu quero uma parede mais grossa para composição da minha fachada, certo? Porque eu quero que fique uma diferençazinha aqui assim, um saliente aqui. Aí eu vou fazer as 3 diferentes. Professor, essas 4 que o selecionou, todas as 4 são o mesmo material, né? A gente fez ela ser azulejo, azul pedra, são as 4 iguais, certo? Beleza? Mas eu vou querer que na minha fachada, essa e essa tenham espessuras diferentes. Eu quero que elas sejam mais grossas. Eu vou querer que elas sejam de 20 centímetros, por exemplo, certo? Digamos que eu vou colocar uma pedra, que o revestimento da pedra vai ser mais grosso. E aí, por isso que ela vai ser de 20 centímetros. Depois a gente vai alterar essa pedra. Então, eu pergunto a vocês, vocês saberiam me dizer qual é o passo a passo que eu preciso fazer para criar essa parede aqui ser mais espessa, de 20 centímetros? Primeiro passo, obviamente, selecionar a parede, certo? Segundo passo, certificar-me qual é a linha de localização. Porque se eu não mudar a linha de localização, se ela tiver central, ela vai crescer metade para dentro, metade para fora. Aí meu banheiro vai ficar menor. Eu tenho que certificar que ela vai ser do eixo interno da parede para fora. Então, segundo passo, colocar aqui face de acabamento interna. Está vendo que apareceu face de acabamento e face do núcleo? Decora aí, acabamento e núcleo. Mas a gente vai botar aqui, ó, face de acabamento interna. Todas essa aqui, essa e essa, todas as 3 têm que estar com face de acabamento interna. Todas as 3 têm que estar com face de acabamento interna. Por quê? Quando as 3 crescerem, vão crescer de dentro para fora. Ok? Alguma dúvida aí? Posso continuar? Observação. Eu não estou fazendo dessa parede aqui, então eu estou duplicando dela. Ou seja, ela já está pronta ao revestimento azul e pedra. Se eu quisesse mudar material, eu ia ter que mudar também. Mas como já está feito, às vezes agiliza. Então eu vou vir aqui, editar tipo.
Vamos lá. Primeiro passo, novamente, bem direitinho, passo a passo. Primeiro passo, selecionei as paredes que eu quero. Primeiro passo. Seleciona uma, segura o CTRL e seleciona, clica nas outras que você quer. Selecionei as paredes, primeiro passo. Segundo passo, troquei a linha de localização para acabamento, face de acabamento interna. E terceiro passo, editar tipo. Vamos lá. Como eu vou alterar propriedades, o que é bom eu fazer? Duplicar. Duplicar. O que é que eu vou mudar aqui? Eu vou mudar meus materiais? Não, vou mudar aqui somente a espessura dela para 20 centímetros. Então, sempre eu gosto de colocar, primeiro, a dimensão e, segundo, os revestimentos, considerando que era de dentro para fora. Tem pessoas que gostam de colocar, se ela é parede interna, parede externa, alguns detalhes a mais, mas hoje eu trabalho só com isso aqui que me atende demais. Dimensão, material, material. Dupliquei ela, ok. Como é que eu faço agora para alterar a medida dela para ficar com 20 centímetros? Não é aqui em largura, que não é edita. Eu vou ter que vir em editar. Quando eu venho em editar, pronto, aqui eu tenho todos os elementos que podem ser alterados em termos de dimensão. Certo? O meu lado interno vai continuar sendo a minha porcelana, azul, não vou mexer. Mas o meu material externo, se você quiser mudar, pode mudar. Vocês vão clicar aqui, né? E aí vocês vão procurar o material que vocês gostem, certo? Se quiser mudar, fica à vontade. Mas o que é mais importante, não é a espessura total dela, que agora tem que ser de 20 centímetros. Eu posso alterar a alvenaria? Não é interessante. Por quê? Vocês vão aprender que tem uma norma que diz qual é a dimensão do bloco. O padrão que a gente usa na nossa construção é 9 por 19 por 19. Então eu evito mudar a alvenaria. A não ser que eu use outro tijolo realmente. Eu vou alterar só por questões visuais a espessura da minha face mais externa. Então aqui que tem 3, eu vou ter que alterar para que a espessura total chegue em 20. Aqui falta quantos centímetros? 5, né? Então eu vou botar aqui 3 mais 5, 8 centímetros. Pronto, agora, ó, inclusive vocês vejam que o preview, olha como ele aumentou aqui a espessura do lado externo. Esse aqui é o porcelanato com chapisco, aqui é o núcleo, essa parte aqui é o núcleo, e essa aqui é a parte de revestimento externo. Então, aqui é quando eu altero as dimensões para que eu tenha alteração nas propriedades da minha parede. Professor, eu poderia colocar o chapisco, aqui a bancada com 5 e mudar aqui o valor de chapisco e chapisco? Poderia também. É uma opção, certo? Professor, eu posso mudar? Pode. Mas o importante é que na somatória estejam aqui, ó, a espessura total igual ao tipo. Fizeram essas alterações, fez isso, dá ok, e sua parede você já vai ver que ela automaticamente vai ficar mais grossa. Ó, esses errozinhos que tem aqui, ó, esse negócio aqui, bom, a gente vai ajustar já já, certo? Vamos lá. Ó, aqui ficou assim e aqui ficou assim, a gente ajusta já. Pessoal, o piso de vocês apareceu aqui do lado de fora? Alguns apareceram, outros não, certo? Como é que eu faço então para ajustar? Para quem apareceu, melhor ainda, mas para quem não apareceu, preste atenção. Como é que eu faço então para ajeitar esse piso? Eu seleciono o piso e venho aqui, ó, editar limite. Do jeito que a gente fez nas aulas passadas, editar limite. E aí aparece a ferramenta de desenho, né? E eu vou desenhar o que está errado. Fazer o quê? Eu venho com a linha, aí eu vou desenhar um pedacinho de linha daqui para cá, e desenho essa linha agora seguindo toda a lateral da casa. Como vocês já aprenderam, piso tem que ser um caminho único. Então esse erro eu ajusto como? TR. Dou TR desse com esse. Aí desço aqui, ó, vou vir até aqui embaixo. E aqui eu faço também TR desse com esse. Pronto.
ficou agora o caminho completo, seguindo toda a minha residência. Então, podem acontecer pequenos ajustes durante o processo de modelagem. Basta você ter calma e lembrar quem modificar e editar os limites. Aí eu consigo configurar. Pessoal, então, olhando assim, grosso modo, ó, como a minha parede aqui ela é mais grossa, obviamente ela ficou com essa diferença. Isso é óbvio. Certo? Isso aqui é o 3G. Ela ficou com essa diferença. Vamos lá. Como esse volume também é um pouco mais alto, eu vou mudar também aqui a restrição superior dela. Como assim, professor? Quando eu venho nas minhas elevações, a gente viu isso em aula passada. A gente viu que eu tenho aqui cotas de nível. Os níveis pavimentar, superior, rooftop, reservatório, aí que eu tenho várias opções, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas 4 paredes e vou dizer que a restrição superior dela vai ser até o reservatório gabarito. Vai ficar bem altão, não tem problema não, a gente depois vai ajustar isso aí. Vou dizer que ela vai até o reservatório superior, realmente vai ficar super alto. Na minha fachada aqui, eu começo a ver, ó, como ela está alta. Meu 3D, ó. Então eu já tenho aí as paredes com materiais diferentes, certo? Aí, ó, você vai tá estranho aqui assim, ó, por exemplo, mas a gente vai aprender a ajustar isso aí. E da mesma forma que eu criei essa parede de 20, foi, por exemplo, Ricardo, eu queria criar uma parede com outro granito. Você já tem parede de granito aqui, é só vir, duplicar e trocar os materiais. Vir, duplicar, trocar os materiais e espessuras. Então, essa é a parte que eu acho mais chatinha do Revit, é essa. É você ter que criar as paredes em função dos materiais que você quer. Professor, tem um jeito mais fácil de usar? Tem. Certo? Tem. Esse ajuste desses cantinhos aqui, eu vou deixar para a próxima aula, porque eu acho importante, certo? Não quero dar uma informação muito importante no momento, mas eu quero mostrar só algumas coisinhas aqui, bem rapidinho aqui no Revit, que aí só fazendo experimentos, para vocês verem. Venho aqui com o meu mouse, segue o mouse, segue o mouse, segue o mouse, segue o mouse. Cheguei aqui embaixo. Pessoal, o Revit ele já tem algumas configurações que ajudam muito. É o quê? A escala. Se eu clicar aqui, ó, ele me dá essas escalas automaticamente. Eu não preciso ficar me preocupando com que escala eu estou desenhando. Desenho. Mas, por exemplo, se eu mudar aqui 1 para 50, vocês vão ver que meu texto diminuiu. Porque fica proporcional a 1 para 50. Se eu botar aqui 1 para 200, o texto ficou gigante. Mas por quê? Ele vai ficar proporcional. Porque 1 para 200 não vai ficar bem pequenininho. Então, se o texto diminuir também, você não lê. O texto ele vai redimensionar de acordo com sua necessidade, certo? Eu vou deixar aqui 1 para 50. Eu deixo 1 para 100 para quem está distante ver melhor. Esses 2 ícones aqui eu já uso bastante. Um é o nível de detalhe e outro é o nível, são os estilos visuais. Nível de detalhe nós temos 3, baixo, médio e alto. Quando eu boto baixo, ele fica assim. Quando eu boto médio, ele já aparece aqui, ó. Ele já aparece o revestimento interno, o núcleo, que é o tijolo, e o revestimento externo. Então, quando eu começo a trabalhar o nível de detalhe médio, ele já começa a aparecer mais detalhes dos meus elementos. E se for o nível de detalhe alto, para alvenaria quase não tem diferença. Mas alguns componentes têm diferença, certo? Ricardo, você trabalha em qual? Eu, particularmente, gosto de trabalhar com nível de detalhe baixo mesmo, certo? Porque eu não trabalho com nível de detalhe médio. Como eu tenho muitas linhas, se eu for imprimir 1 para 50, vai ficar tanta carregada, tanta linha, fica feio o desenho. Eu trabalho com nível de detalhe baixo, nas plantas baixas. Agora, quando eu faço detalhes, aí no detalhe, que é 1 para 20, 1 para 25, 1 para 15, 1 para 10, aí eu aumento aqui e boto o nível de detalhe mais alto. Porque aparecem os detalhezinhos da alvenaria e tudo mais. Além do nível de detalhe baixo que eu trabalho, outros elementos que eu trabalho no Revit aqui, são esses aqui, que são os estilos visuais. Ele tem esses estilos aqui.
A melhor forma é mexer para ver o que é que acontece. E essa de opções a gente vai aprender lá na frente na aula de graficação, certo? Mas aqui, a estrutura de arame é o quê? É a estrutura de arame. Você não tem face, você vai ter visão de raio-x. Você vê tudo. Se eu botar aqui estrutura de arame, você está vendo tudo que está porque atravessa. Só tem a estrutura, né? Não tem a face. Aí o outro aqui, linha oculta, é somente preto e branco. Linha oculta é somente preto e branco, certo? Então, por exemplo, às vezes, em termos de desenho arquitetônico, dependendo da complexidade, eu vou para linha oculta. É só o preto e branco. É o desenho mais simples que existe. Agora, esses outros, sombreado, cores, textura e realista, são mais graficamente mais bonitos. Porém, o sombreado e o cores consistentes são os que eu mais uso. Hoje, o que eu uso mais é cores consistentes. Porque eu não uso mais textura e também não uso muito realista, porque pesa muito no arquivo. E quanto mais pesado, mais tempo demora para processar, para pensar. Passou um tempão aqui. E às vezes nem fica esses bonitos todo. Eu hoje gosto de trabalhar com cores consistentes, certo? Esses modos de visualizações aí, vocês vão dizer o que você acha mais gostoso. Fora isso, o que eu faço aqui embaixo é habilitar ou desabilitar a sombra. Ó, sem sombra e com sombra. É só apertar e desapertar a bolinha. Não é a do sol a gente vai aprender depois, certo? É só ativar e desativar a bolinha. Esses são os padrões que, para mim, já atendem demais meu tipo de trabalho de representação.